Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao curso básico sobre o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Eu sou o professor Matheus e essa é a segunda parte da minha aula sobre o conceito de tratamento de dados pessoais. Na primeira parte dessa aula, eu expliquei para você o que é tratamento, de dados pessoais, ou seja, o conceito que está lá no artigo 4º, número 2 do RGPD. Depois eu falei sobre as exceções no tratamento de dados pessoais. E por fim, falei também sobre as situações específicas que estão lá no artigo 85 e subsequentes. Nessa segunda parte, eu vou falar sobre os princípios relativos ao tratamento de dados pessoais, e esses princípios estão no artigo 5º do RGPD. Então, o primeiro princípio diz respeito à licitude, lealdade e transparência. Está presente no número 1, a linha A do artigo 5º. O que significa isso? Grosso modo, é a ideia de que o tratamento de dados pessoais só poderá ser feito, obviamente, se ele for lícito, se ele estiver dentro daquilo que é o legal, ou seja, dentro daquilo que o RGPD permite. Então, o tratamento precisa ser lícito, precisa se fundamentar nessa licitude, ele precisa ser leal, ou seja, a empresa que vai realizar o tratamento desses dados pessoais, ela precisa ter esse critério de lealdade para com o consumidor, para com o cliente. E também existe a ideia da transparência, ou seja, esse tratamento de dados pessoais deve ser feito de maneira transparente pela empresa. Esse princípio especificamente aqui eu vou explicar para você daqui a pouquinho, ainda nessa aula, com mais detalhes. Mas antes, vamos ver aqui quais são os outros princípios relativos ao tratamento desses dados pessoais. Então, no número 1, a linha B, fala-se sobre a limitação das finalidades, ou seja, a empresa ela precisa limitar a sua finalidade, o seu objetivo ao obter dados pessoais, ou seja, ela precisa deixar claro ali para o consumidor, para o cliente, quais são as finalidades para a obtenção daqueles dados pessoais, e essas finalidades devem ser as mais limitadas possíveis. E a linha B, ela se encaixa ou ela é entendida em conjunto com a linha C, que é a minimização dos dados, ou seja, a empresa deve coletar o mínimo possível de dados pessoais dos seus clientes. Então, interpretando em conjunto esses dois princípios, vamos supor uma situação hipotética em que uma empresa resolva oferecer um curso online de maneira gratuita. Um curso qualquer, a empresa está oferecendo de maneira gratuita para ela tentar convencer os seus clientes de depois fazer outros cursos que são pagos, por exemplo. Então, nesse exemplo hipotético, quais são as finalidades da empresa? É oferecer o curso de maneira gratuita, e para oferecer de maneira gratuita, ela vai minimizar a coleta dos dados, coletando apenas o nome completo da pessoa. Por quê? Porque lá no certificado, no final, vai vir o nome completo. E o e-mail, por exemplo, desse consumidor, desse cliente. Por quê? Porque ela vai enviar esse certificado por e-mail. Ela não precisa de absolutamente mais nenhum dado pessoal. Portanto, nesse sentido, ou é nesse sentido, que esses dois princípios aqui eles vão estar presentes em conjunto nesse exemplo. Quer dizer, a finalidade é apenas ministrar curso, então, na verdade, aqui, por exemplo, não é necessário algum outro dado que fuja a essa finalidade, e no âmbito dessa finalidade, a empresa vai coletar, então, o mínimo possível de dados, só aqueles que são essenciais para ela concretizar a prestação do seu serviço. Nesse sentido, se o curso é gratuito, a empresa não precisa, por exemplo, solicitar o número de cartão de crédito do cliente, porque não tem sentido, ou seja, não se encaixa em um curso gratuito o cidadão ou cliente ali disponibilizar o número do seu cartão de crédito. Continuando aqui, a gente tem o princípio da exatidão, ou seja, a empresa precisa ter exatidão nos dados pessoais que ela coleta e que ela guarda do cidadão, do seu cliente. Aí lembre-se do que eu falei na primeira parte da aula, do conceito de tratamento de dados pessoais. Então esses dados
precisam ser tratados da maneira mais exata possível. Depois existe o princípio da limitação da conservação desses dados, ou seja, a empresa precisa definir claramente e explicitar isso para o cliente na sua política de privacidade, por exemplo, por quanto tempo ela vai gravar ou ela vai guardar esses dados pessoais, e isso deve ser o mínimo possível. Daí a ideia da limitação da conservação. Ou seja, se a pessoa vai lá e faz um curso gratuito hoje e depois não entra mais em contato com a empresa, qual seria a razão dessa empresa guardar o e-mail da pessoa por 1, 2, 3, 5 anos, por exemplo? Então, é claro que dependendo da finalidade que está lá na linha B, é óbvio que a empresa talvez ela até seja obrigada a guardar os dados por 5 ou 10 anos, por exemplo, dependendo da situação. Mas nesse exemplo hipotético e bem simples que eu estou colocando aqui, se é um curso online gratuito, a empresa não precisa guardar os dados pessoais por um período longo. Então, ela deve definir claramente e seguir essa ideia da limitação da conservação. E por fim, claro, o princípio da integridade, ou seja, a empresa precisa trabalhar com esses dados pessoais, precisa fazer o tratamento desses dados pessoais da maneira mais íntegra possível, e confidencialidade. Quer dizer, é óbvio que se eu vou lá, eu consumidor, eu cliente, e eu me cadastro na empresa A para fazer o curso gratuito da empresa A, e de repente depois de um tempo a empresa B, que eu não tive contato antes, que eu não fui atrás, a empresa B entra em contato comigo, e se eu sei que a empresa A e a empresa B têm contratos ou contatos entre si, é óbvio, ou é de se pressupor pelo menos, que a empresa A não agiu com confidencialidade em relação aos meus dados pessoais, ou seja, repassou, vendeu os meus dados pessoais para a empresa B, para que a empresa B fizesse aí um marketing, por exemplo, comigo. Então, esse é um princípio que está aí presente no RGPD, no artigo 5º, número 1, a linha F, e que precisa, então, ser concretizado pelas empresas. Agora eu vou passar aqui para mais detalhes referentes ao primeiro princípio, a ideia da licitude do tratamento de dados pessoais. E esse aqui ele vai ter mais atenção, por quê? Porque existem 6 critérios que estão presentes no Regulamento Geral de Proteção de Dados e que garantem essa licitude do tratamento de dados pessoais, ou seja, permitem que a empresa legalmente realize esse tratamento dos dados pessoais, já que, obviamente, nenhuma empresa vai querer realizar esse tratamento desses dados pessoais de maneira ilícita, sendo passível de sofrer advertências ou até multas, como a gente vai ver em aulas futuras. Então, esse princípio da licitude do tratamento de dados pessoais se fundamenta em 6 elementos, ou seja, existem 6 elementos que concretizam, ou que garantem a licitude desse tratamento. Como você pode ver aí, está lá no RGPD, artigo 6º, número 1. O tratamento só é lícito se e na medida em que se verifique pelo menos uma dessas situações. E quais são elas? Primeiro, o titular dos dados tiver dado seu consentimento para o tratamento de seus dados pessoais para uma ou mais finalidades específicas. Portanto, a empresa que quer tratar dados pessoais precisa obter este consentimento do indivíduo, da pessoa singular, para aquela finalidade específica. Então, voltando ao exemplo que eu falei antes, eu, empresa, ofereço um curso online gratuito. Eu obtenho o consentimento daquela pessoa de que eu posso entrar em contato com ela para lhe enviar o certificado ao final, por exemplo. Então, nessa situação, o titular do dado pessoal, quer dizer, o cliente, o meu aluno, e eu falando aqui como empresa, então o meu aluno, ele vai lá e consente, sim, empresa, você pode entrar em contato comigo para que você me mande o certificado. Então, nessa situação, a empresa, ao recolher o e-mail do cliente, ao guardar o e-mail do cliente e no final
entrar em contato com ele enviando o certificado, perfeito, se enquadra nessa licitude, nesse elemento aqui na linha A do número 1 do artigo 6º do RGPD. O tratamento de dados pessoais está sendo realizado de maneira lícita porque o titular deu o seu consentimento. Agora, se essa empresa resolve então enviar uma propaganda de outra coisa qualquer, né? Nesse caso, obviamente, não há o consentimento, porque o cidadão deu o consentimento para a empresa enviar o certificado, não para a empresa fazer propaganda. Então, nessa segunda situação, em que a empresa envia uma propaganda, por exemplo, ela se enquadraria aí no finzinho, quer dizer, seria ilícito, por quê? Porque o cidadão não deu o seu consentimento para aquilo, porque a finalidade era específica, qual seja enviar o certificado. Fora isso, não é passível de ser lícito, portanto, a empresa estaria agindo de maneira ilícita, o que dá ao titular dos dados pessoais, ou seja, ao cidadão, a possibilidade de reclamar, né, de questionar nas autoridades de controle, dizendo que a empresa está agindo de maneira ilícita em relação aos seus dados pessoais. Mas isso também sobre a autoridade de controle a gente vai ver em próximas aulas. Depois a gente vai para o próximo critério aí, para a próxima medida ou para a próxima situação de garantia da licitude do tratamento de dados pessoais. A linha B diz que o tratamento será lícito, então, quando for necessário para a execução de um contrato no qual o titular dos dados é parte ou para diligências pré-contratuais a pedido do titular dos dados. Então é óbvio, né? Quer dizer, numa situação, por exemplo, de uma compra e venda online. Então é claro que neste caso está sendo realizado ali um contrato e o titular dos dados é parte, ele é o comprador de um produto qualquer. Então nessa situação, perceba que aqui a empresa não precisa pedir o consentimento explícito. Ou seja, se há uma compra e venda, uma situação de compra e venda em que há a execução de um contrato e o titular dos dados é parte, obviamente ele é a parte que ele está comprando, não precisa ter lá no finzinho do formulário um botãozinho dizendo para que o cliente ali, o comprador, indique: dou o meu consentimento para o tratamento dos dados pessoais. Isso é desnecessário. E é desnecessário por quê? Porque o tratamento nesse caso é necessário para a execução do contrato. Quer dizer, a empresa só vai poder enviar o produto para a casa do cliente se ela tiver endereço. Então, obviamente que nessa situação, o tratamento dos dados por parte da empresa vai ser lícito mesmo se não houver o consentimento explícito, porque também seria ilógico. Se eu quero comprar um produto de uma empresa, é claro que eu preciso fornecer o meu endereço para a empresa para que ela me envie o produto, por exemplo. Então, nessa situação, o tratamento vai ser lícito, logicamente, desde que a empresa siga aqueles princípios que eu apresentei agora há pouco. Depois a gente vai para outra situação, né? O tratamento é lícito quando ele for necessário para o cumprimento de uma obrigação jurídica a que o responsável pelo tratamento esteja sujeito. Então, no caso de uma empresa que precisa cumprir determinada obrigação legal e esse cumprimento dessa obrigação legal passa pelo tratamento dos dados pessoais da pessoa singular. Então, é claro que nessa situação a empresa está cumprindo a obrigação jurídica, né? Ela está cumprindo aquilo que a lei determina que ela deve fazer e, obviamente, ela não precisa pedir o consentimento do cliente, ela não precisa pedir o consentimento ali da pessoa singular para dizer: olha, eu vou cumprir a lei e para cumprir a lei eu vou então passar os seus dados ou realizar um tratamento X dos seus dados pessoais. Não é necessário. Ela está cumprindo a obrigação jurídica e, portanto, ela está agindo de maneira lícita no que diz respeito ao tratamento desses dados pessoais. Depois a gente tem a letra D, a linha D, quando o tratamento for necessário para a defesa de interesses vitais do titular dos dados ou de outra pessoa singular. Então, quando o responsável pelo tratamento se encontrar nessa situação, né, quando ele precisar defender interesses vitais do próprio titular ou de outra pessoa, então o tratamento vai ser lícito. Outra situação está aqui na linha E, que diz que o tratamento será lícito quando ele for necessário ao exercício de funções de interesse público ou ao exercício da autoridade pública de que está investido responsável pelo tratamento.
Ou seja, aqui entra aquilo que eu falei em aulas anteriores sobre a questão do interesse público, né? Ou seja, a questão de maneira bem genérica aqui do bem comum. Então, quando isso for necessário, o tratamento será considerado lícito. E por fim, quando o tratamento for necessário para efeito dos interesses legítimos prosseguidos pelo responsável pelo tratamento ou por terceiros, exceto se prevalecerem os interesses ou direitos e liberdades fundamentais do titular, que exijam a proteção dos dados pessoais, em especial se o titular for uma criança. Então vejam que existem 6 critérios diferentes e todos esses critérios garantem a licitude do tratamento de dados pessoais. E aqui só lembrando aí, para terminar essa linha F, né, que o primeiro parágrafo, a linha F, isso que está aí, não se aplica ao tratamento de dados efetuados por autoridades públicas na prossecução de suas atribuições por via eletrônica. Então, como eu estava dizendo, nós temos aí 6 características ou 6 fundamentos que garantem a licitude do tratamento de dados pessoais. E eu quero destacar aqui que não há hierarquia entre esses princípios, ou seja, o fato do consentimento estar lá na linha A ser o primeiro não significa dizer que o consentimento é o princípio mais importante, ou é o critério mais importante. Ou seja, o critério da obrigação jurídica, por exemplo, a empresa está cumprindo a lei, é tão importante quanto o consentimento. Tá? Portanto, não pense você que esses elementos aí, né, eles estão hierarquizados, porque não é o caso. Como está aqui, como já foi realçado no parecer do grupo de trabalho sobre o conceito de consentimento, o texto da lei, né, do regulamento, não estabelece uma distinção jurídica entre os 6 fundamentos, nem aponta para a existência de uma hierarquia entre eles. Essa frase aí está presente nesse parecer 6 de 2014 sobre esse conceito de interesses legítimos. Veja que se aplicava ainda à diretiva de 95, né, que foi substituída pelo regulamento, mas a interpretação continua sendo exatamente a mesma. Então, nas próximas aulas, nas próximas 6 aulas, em cada uma delas eu vou falar com mais detalhes sobre esses 6 fundamentos, né, sobre o consentimento, o interesse público, o cumprimento de uma obrigação jurídica, enfim, todos esses elementos serão explicados e explicitados nas próximas aulas. Então não se preocupe que a gente vai entrar em muito mais detalhes sobre essa fundamentação da licitude do tratamento de dados pessoais. Se você tiver alguma dúvida sobre o que eu falei nessa segunda parte dessa aula sobre o tratamento de dados pessoais, deixe a sua pergunta aqui embaixo nos comentários, que com certeza eu vou responder para você em um próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido, um abraço e a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá!